O capital humano é hoje um dos principais ativos nas empresas. E, aliás, cada vez mais. Não tem produtividade sem valorização, também não tem bom desempenho das equipes. Vamos falar sobre isso hoje, aqui no Entrevista Especial. A gente vai mostrar como montar uma equipe produtiva e como garantir também a qualidade de vida das equipes. E aí, para isso, eu recebo Maria Funari, ela é diretora de Recursos Humanos da Axistage. Maria, seja muito bem-vinda. Obrigada, é muito bom estar aqui com vocês e contribuir um pouquinho aí, né, nesse universo de negócios. Ótimo, antes da gente entrar na conversa propriamente, nesse tema tão pertinente cada vez mais, né, temos falado bastante aqui no canal Empreender sobre a valorização do ativo humano, do capital humano, e a gente vai falar muito mais porque realmente tem sido um dos principais ativos, como a gente disse aqui no início. Mas antes disso, Maria, queria conhecer um pouquinho da sua trajetória profissional, do trabalho que você desenvolve na Axistage, o que faz a Axistage também. Conte pra gente. Legal. Bom, falando um pouquinho de mim, da minha trajetória, eu comecei muito cedo. Eu falo até que eu sou fruto aí do segmento de tecnologia. Comecei muito cedo, quando eu estava fazendo psicologia, eu já entrei como estagiária numa consultoria, né? Então eu tive uma visão geral aí das empresas, demandas diferentes entre si, requisitantes diferentes, até que eu entrei em uma empresa, né, que estava se instalando no Brasil para formar, né, para desenvolver essa parte de gestão de pessoas linkadas aí com um negócio que era único no Brasil, né, que naquela época era a administração de bilhetes aéreos. Isso marcou muito a minha carreira, porque neste momento, ainda estudando, jovem, né, tudo novo para mim, foi um desafio entender o negócio, entender quais eram as habilidades, né, os conhecimentos que esse negócio precisava, qual era o tipo de liderança que esse negócio precisava e montar do zero. Eu fui a segunda contratada da empresa, né, contratada direto pelo CEO aqui do Brasil, e isso determinou, porque a partir deste momento, a minha trajetória foi toda marcada por estruturações e reestruturações da área de recursos humanos. Até que eu cheguei aqui na Axistage há 16 anos atrás. Era uma empresa de 70 pessoas aproximadamente, que ficava dentro da Mitsubishi. A primeira coisa que nós fizemos foi traçar onde nós queríamos chegar em questão de gestão de pessoas, que era uma estrutura, né, a hierarquia, chegar a um corpo diretivo, e a gente foi galgando isso, foi buscando esse objetivo. Primeiro, a terra, então não tinha nada, processos, desde questão de folha, salário, benefícios. Depois a gente começou a colocar as sementinhas, que era falar de coisas básicas, de gestão de pessoas, liderança, comunicação, funil de vendas, apresentação. Depois essas sementinhas começaram a brotar, começaram a crescer, e a gente começou a falar de coisas mais complexas, né, conceitos básicos, mas importantes, como perfil e performance, né, perfil levar a movimentações, performance levar a variáveis, né, por exemplo. E aí foi crescendo até que a gente começou a ter frutos e começar a falar mais de estratégia. Falar de times mais produtivos, e para falar de times mais produtivos a gente precisava investir em dados, né? Falar em diversidade, para falar de diversidade é importante a gente entender que diversidade é algo estratégico, né? Quanto mais a gente tiver um público diversificado, maior a probabilidade de inovação, né? E aí a gente foi evoluindo até que a gente chega nos dias de hoje, que a gente fala em uma cultura forte, a gente fala em um ecossistema de meritocracia bem definido, que automaticamente leva a produtividade de uma forma saudável. E quando a gente fala em produtividade saudável, é quando a gente fala em clientes felizes, os números financeiros, né, os dados financeiros da empresa estão saudáveis, e a gente fala de um público interno, a gente fala dos colaboradores também felizes. Né, felizes ao ponto de fornecerem aos nossos clientes uma experiência também saudável, de dentro para fora.
E a gente chega nesse nível de estratégia de gestão de pessoas. Maravilha, você vai me contar mais dessas estratégias. Agora me chama a atenção, a AxiStage é uma empresa especializada em soluções financeiras, né? E aí a gente imagina logo algo muito de exatas, né? E você está trazendo bem o lado humanas aí para o negócio. Como é que se deu esse entendimento de que era preciso investir nesse capital humano dessa maneira, neste segmento que parece tão exatas, tão números e tão pragmático ao mesmo tempo? Perfeito. Perfeita colocação, porque a gente está falando em tecnologia e segmento financeiro. Automaticamente aí juntando a gente fala de um segmento nervoso, dinâmico, né? A gente está falando de uma responsabilidade por todo o ecossistema financeiro dos nossos clientes. Então, os arquivos que passam aqui, se para alguma coisa, se dá algum problema, o impacto para os nossos clientes é grande, né? A gente está falando desde multas até afetar a vida do nosso cliente que está ali confiando em nós. Então, quando a gente fala desse universo, falar em pessoas é essencial. O nosso negócio, por mais que a gente fale em tecnologia, são pessoas. As pessoas atendendo o cliente, as pessoas desenvolvendo o produto, pessoas fornecendo a melhor experiência para o cliente. E aí, considerando esse dado, né, que é de peso, a gente fala, bom, se a gente quer fornecer a melhor experiência, se a gente quer realmente agregar, né, valor para o cliente com as nossas soluções, levando a melhor forma de se fazer toda a cadeia financeira ao ponto de um CFO ver dados, prever o futuro e agir nesses dados, né, a gente precisa aí cuidar das pessoas. Se a gente não cuida das pessoas aqui internamente, como que a gente vai cuidar dos nossos clientes? Então, isso nos norteia aqui em todas as nossas conversas e, de fato, falar de pessoas, né, sempre está na pauta da liderança, principalmente no executivo número 1, que é o Celso Sá. Maravilha. Mas aí, como é que se deu esse processo, então, como você citou, de reestruturação, talvez lá a partir do RH? Como é que foi se introduzindo essa transição, essa transformação dentro da empresa? A primeira coisa que nós fizemos, né, que é a base, que eu falo que é a base para a gestão de pessoas em toda a empresa, é começar pela cultura, né? Se fala muito em cultura, né? Mas a cultura, se você pega em 1900 e bolinha, se você pega ali treinamentos e questões, apresentações de RH, a gente pode ver até um exemplo clássico que eu gosto de usar, que era o desafio do RH, como fazer todo mundo usar o crachá. E a gente sempre falava assim, eu estou já entregando um pouco a idade, para usar o crachá, começa pelo CEO. Se o CEO, o presidente, né, o executivo número 1 e a liderança não está usando o crachá, as pessoas não vão usar o crachá e o RH vai falar sozinho. Quando a gente fala em cultura, a gente está falando também do papel desse CEO de ser patrocinador da cultura. E aqui no AxiStage a gente fez um trabalho muito forte de cultura. Nós mapeamos ali os valores das pessoas que estavam na organização, os valores da empresa naquele momento e os valores da empresa futura, né? A empresa onde a gente queria chegar, e a gente fez todo um trabalho imersivo com toda a organização de entender a cultura, porque quando você entende a cultura, você sabe, você deixa claro para a organização o que é aceitável e o que não é aceitável, e principalmente o que é inegociável, né? E a partir do momento que a gente incorpora essa cultura, isso afeta toda a empresa em questão de produtividade, até de saúde mental, que se fala muito hoje, porque as coisas ficam bem mais claras. As pessoas sabem o que fazer, como fazer, o que é aceitável em questão de comportamento, o que não é aceitável. E a gente passou por todo esse processo aqui na AxiStage. Passado esse processo de cultura, entendendo esse universo, o ar que a gente respira, a cultura é o ar que a gente partiu para a meritocracia. Que aí a meritocracia é metas bem claras, todas as pessoas sabendo o que precisa entregar além do dia a dia e ter consequências, né?
Então, eu falo que esse ecossistema é extremamente importante de ter a cultura bem definida, ter um ecossistema de meritocracia muito bem desenhado de acordo com a empresa e uma questão de gestão por consequências que é fundamental, que é onde você vai corrigindo ou vai recompensando, né? Vai reforçando o que é aceitável e o que você realmente espera do negócio. Maria, é um processo, né? Não é um projeto que se implanta ali e deu, precisa de um acompanhamento, leva muito tempo, é claro, depende de cada caso. E outra questão que me chama a atenção, depende muito de investimento, Maria, ou é mais postura, é mais o entendimento e talvez pequenas ações. Digo isso porque quem está nos assistindo em casa, uma pequena empresa, um pequeno empreendedor, pode ter ficar instigado e realmente querer começar esse processo. Preciso contratar uma grande empresa para fazer isso, grandes profissionais. É um bicho de 7 cabeças, Maria, por onde a gente começa? Não é um bicho de 7 cabeças. Quando a gente fala em gestão de pessoas, são diversas as ferramentas, são diversas as teorias, mas o simples funciona. O simples, ele tem impacto. Quando a gente fala de pequenas e médias empresas, tudo começa lá no empreendedor, no CEO, né? Que além de estar dedicado ao negócio, ele também tem um olhar com as pessoas. Quando a gente fala de processos bem definidos e cultura, não precisa grandes ferramentas, não precisa de grandes investimentos. E isso envolve muito a postura. Quanto mais você deixar claro, olha, geralmente a gente fica muito próximo, o empreendedor, das pessoas. E esses processos, tudo que é bem definido, ele preserva o CEO, ele preserva esses relacionamentos e deixa esses relacionamentos mais saudáveis, né? Nada impede do CEO ter a ajuda de um profissional aí de gestão de pessoas para desenhar tudo isso, mas até ele mesmo desenha. O que eu falo é assim, no final, conversas difíceis, elas são necessárias, né? A gente tende muito mais para um relacionamento, mas quando a gente chega para os profissionais, chega para o nosso time e fala, olha, a gente precisa entregar isso. E se a gente entregar isso, a consequência vai ser essa. Se a gente não entregar, a consequência vai ser essa. E o mais importante, executar. Principalmente quando não se entrega, né? A gente tem que deixar claro qual que é o desdobramento e cumprir o combinado. Quando a gente fala de cultura, vamos levar para uma empresa de pequeno porte. Um CEO, né, o empreendedor, ele fala assim, que para ele, inegociável, quando a gente fala em times saudáveis, é a comunicação. Tem que ser pessoas comunicativas, porque aquele negócio, a gente conversar, entrar num consenso, é fundamental para o negócio. E aí eu pego e contrato um líder que fala que independente das qualidades ou independente de como se faz, o importante é o final, não é o como. Tá? Não tem coerência entre o que eu estou falando e o que eu estou executando. Então, o papel do empreendedor nisso tudo é fundamental. O que ele falar, ele executar. Isso vai fortalecendo cada vez mais a cultura da organização. É fundamental e é algo simples. Mas o simples nem sempre é fácil. Pois é um desafio. Agora, Maria, como se torna também, porque é preciso ser pragmático, né? Se estabelecer disciplina todo nesse processo, né? Metas. Como se faz isso também de forma orgânica, para que isso seja leve, para que se atinja aquele objetivo lá de qualidade de vida das pessoas? Porque por mais que se estabeleça que é preciso se chegar a um resultado, isso tem que acontecer de forma muito natural também, né, Maria? É um desafio esse equilíbrio, não é? Como eu cobro e ao mesmo tempo eu te trago para junto, enfim, me parece às vezes contraditório, mas não é, né? Me conta, como é que é esse segredo? Não é. Tudo começa em metas bem definidas e atingíveis. Se lá no começo, né, o empreendedor, né, o executivo número 1, pela ansiedade de fazer o negócio crescer, ele tende a colocar metas que não são tão atingíveis, isso vai se cascatear, é um desdobramento, né, de uma jornada angustiante, de ver a meta não sendo atingida, né, e cada vez mais cobrando do time. Então, volta lá.
tudo é no começo, de ser uma meta atingível, né? Mas também não precisa ser uma meta fácil, porque senão também não é desafiadora para o time. E consenso, é importante que o time participe da definição das metas. Quando o líder foge disso, né, ele vai pela ansiedade, coloca uma meta que não é tão atingível, não é tão possível, não é definida com base em dados e muito menos definida com o time. E aí você vê isso descolado com cultura. Olha, eu estou falando que eu vou buscar uma meta, mas isso não tem nada a ver com a cultura, com os valores que a gente define. Isso vai ficando naturalmente cada vez mais complexo, angustiante e afetando as relações e, consequentemente, vai afetando a saúde mental das pessoas. E esse assunto de saúde mental, né, de relações saudáveis, um ambiente saudável, é muito interessante. Se a gente olha hoje, as empresas estão indo muito para colocar o psicólogo, ter atendimento e tal. Mas vamos um passo antes, né? Tem um dado de tendências de gestão de pessoas que saiu agora da GPTW que fala que 96% das empresas que participam falam que é relevante a questão e o investimento em saúde mental. Mas metade aí, né, quase metade, 40, em torno da metade, 46%, falam que tem orçamento. Mas e se a gente cuidar, antes de chegar nesse ponto de ter, né, investimento, não estou falando que não tem que ter, é importante, mas antes da gente chegar nessa necessidade de ter todo o amparado de psicólogos e ferramentas de atendimento online, etc, etc, por que a gente não volta um passo antes e faz uma reflexão de como a gente está definindo as metas, como que a gente está se comunicando, se estamos sendo claros, a comunicação é também um calcanhar de Aquiles, a gente deixa de comunicar, a gente deixa de chamar o time e falar, olha, o que de fato queremos, né? O que de fato é esperado desse time, mesmo que seja doloroso, né? A gente tem que ser transparente, a gente tem que deixar claro o que é esperado. Às vezes a gente também parte, às vezes não, muitas vezes a gente parte do princípio que o outro sabe, né? E a gente não para falar, ver, né? Se certificar de que o outro sabe exatamente o que eu estou esperando. A gente sempre parte do princípio que o outro entendeu, e aí vira essa bola de neve, esses desencontros, as relações ficam conturbadas, e aí a gente vê o que muito se discute hoje em dia, né? Contamina, né, Maria? Tem que contaminar pelo bom, né? Não pelo ruim, né? Aliás, e é o princípio de toda relação, seja profissional, seja afetivo, seja qual for, né? Ótimo. Maria, nós vamos fazer um intervalo rapidinho. No próximo bloco eu quero entrar com você numa outra questão, numa máxima que a gente diz na vida, diz nos negócios, de que em time que está ganhando não se mexe, né? Uma metáfora lá do futebol. Mas não é bem assim, né? Eu queria saber com você dos sintomas que a gente pode entender que talvez precise pensar diferente, precise mudar e que isso é produtivo. Não precisa estar doente para se cuidar, né, Maria? Mais ou menos por aí. Mas vamos fazer um intervalo rapidinho e a gente segue nessa conversa na sequência, tá bom? Perfeito. Vamos. Tudo bem. Você de casa também? Continue com a gente aqui no Entrevista Especial. Voltamos já já. De volta com entrevista especial, mais uma vez, seja muito bem-vindo, é muito bom ter você aqui com a gente. No programa de hoje, nós estamos falando sobre a importância da valorização do ativo humano nas empresas. Como manter, ou como montar, melhor dizendo, um time produtivo e como aí sim manter uma equipe saudável e com qualidade de vida na sua empresa. Para essa conversa, nós recebemos Maria Funari, ela é diretora de recursos humanos da Access Stage, está aqui com a gente falando lá de São Paulo. Maria, continuamos essa conversa. O primeiro bloco já foi um papo tão interessante, tão bom, né? Tão elucidativo, eu diria, e fiz uma provocação na mudança de bloco. E a gente falar de uma máxima aí do mercado, na vida da gente a gente usa, né? Que é uma metáfora do futebol, de que em time que está ganhando não se mexe. É bem assim, Maria, também quando a gente fala nessa questão de valorização e resultados que a gente pode ter nas empresas a partir do ativo humano. Eu digo isso porque há um sintoma que a gente possa perceber, o empreendedor, de que é preciso mudar, é preciso fazer algo, enfim, implantar um projeto talvez,
Ou não precisa chegar a tanto? Já é uma máxima dos novos negócios, né, Maria? Bom, eu estou falando aqui, partindo da AxiStage, que é uma empresa dinâmica a todo momento, né? Nós temos um líder, o nosso líder número 1 aqui, o nosso CEO, ele é dinâmico e ele é provocativo, ele sempre puxa o time, né, para coisas novas, não se acomoda. Considerando esse nosso cenário que eu falo para você, quando a gente vê essa máxima de, né, time que está ganhando não se mexe, tem armadilhas aí, né? Uma de realmente a gente se estagnar, se acomodar com o resultado. Então, a gente não vê mais desafio, a gente entra naquela linha, né? A gente está linear no resultado e continua nessa, então não cresce. Eu não vejo um depois, então é uma coisa muito acomodada. E dessa acomodação tem a armadilha de cair numa bolha, que é tudo perfeito, tá tudo ótimo, tá tudo lindo, né? As pessoas aqui estão todas, né, encaixadas e podem cair numa armadilha de estarem acomodadas também, e o tempo vai passando. E se a gente cai nessa armadilha de time que está ganhando não se mexe, pode, com o tempo, né, a gente chegar num ponto que também não dá mais para voltar atrás. Se a gente não se desafiar, se a gente não subir a régua, a gente chega no patamar, a gente tem que almejar um outro degrau, né? A gente tem que ir subindo cada vez mais para puxar o time, puxar a liderança. Aliás, liderança nisso tudo que a gente está falando é uma questão muito fundamental, essencial, se não vital, para dar peso aí à questão de liderança. O empreendedor, a primeira, né, quando está estruturando o seu negócio, o primeiro desafio e que vai determinar, né, um dos itens que vai determinar o sucesso do negócio é a definição dos seus líderes. O quanto que esses líderes estão engajados com o seu negócio e o quanto que esses líderes têm de afinidade com ele para que ele não fale sozinho no dia a dia. Desafio, né, de encontrar líderes aí comprometidos com o resultado e necessário, né, que tem uma habilidade técnica forte, o mercado exige, eu imagino, mas com toda essa sensibilidade talvez também, né? A gente tem profissionais preparados no mercado, a gente está aprendendo ao mesmo tempo aí com o tempo, com tanta mudança, com tanta tecnologia, com tanta mudança de costume até de consumidores também, dos clientes. Como é que a gente está de oferta de líder, eu digo, no mercado? Aí, se as empresas precisam investir em lideranças com esse entendimento. Olha, e é igual cultura, não existe certo e errado, né? A cultura é os combinados de cada negócio, os combinados de cada empresa. Quando eu falo de profissionais, minha visão, né? Quando a gente fala aí dessa questão até de apagão de profissionais, questão de qualificação, existe as pessoas certas para aquele negócio. Muitas vezes a gente cai num modismo, cai aí em algumas matérias, o mercado começa a falar de determinadas posições, determinados skills, que nem sempre é para todas as empresas. Então, a primeira coisa, vamos voltar um passo, né, e definir, né, desenhar quais são as características que de fato vão agregar para o negócio, fazer esse negócio crescer. Tem empresas... vamos dar um exemplo. Pega uma empresa que a cultura ela é mais de manter, né? Manter o dia a dia, é vital manter esse dia a dia. Eu não trago uma pessoa com perfil de empreendedorismo, por mais que o mercado fale que esse é o tesouro, que a gente precisa de pessoas, né, dinâmicas, empreendedoras e tal. Depende do negócio. A gente tem que desenhar muito bem as posições. Isso conversa muito também com a questão de gerações. E aí eu vou dar até um exemplo aqui da AxiStage. Voltando alguns anos atrás, deu um boom das gerações. Não, tem que trazer a geração Z, a geração Y, os jovens, porque, né, vai impulsionar o negócio. Sim, funciona o negócio. Sim, traz um dinamismo. Mas eu acredito na diversificação. Não pode ser nem 8 nem 80. E nesse momento... Nós aqui, a AxiStage, a gente se posicionou com uma estratégia de gestão de pessoas, de mesclar.
Então, não é de agora que a gente tem um público diversificado, por exemplo, na questão de idade. Isso, para que se esteja, é uma coisa muito natural, né? Porque é muito bem desenhado as posições aqui. Então, uma dica que eu dou também, falando na questão de profissionais, é não cair nessas armadilhas do modismo do momento. É importante se segurar na estratégia e nas características do negócio em que a área de people está inserida. Muito, muito interessante isso, Maria, que você sai da generalização, né? Eu te confesso que é um ponto novo que a gente está trazendo aqui para essa nossa discussão, que é recorrente e vai ser cada vez mais, mas muito interessante isso, que o discurso ou mesmo o conceito não vale para todo mundo, né? Há uma generalização, sim, mas é preciso se estabelecer a identidade do seu negócio e o que é que ela procura também, né? Nossa, muito interessante esse ponto aí também. Maria, agora a gente falou de que, voltando àquela questão lá, voltando um pouquinho também atrás, daquela questão de time que está ganhando não se mexe, aí a gente está falando de resultado talvez financeiro, né? E as empresas percebam que se está tudo bem com o resultado financeiro, não precisa mexer, mas aí você já derrubou essa teoria, e ótimo. Mas ainda assim, sendo prático aqui, quais os sinais, talvez, que a gente perceba de que os negócios, para além do financeiro, não estão indo, talvez, muito bem? Eu digo burnout, talvez, nas empresas, turn-off, são sinais, Maria? Essa insatisfação, ela é expressiva e, a partir daí, também já dá para a gente se dar conta de que precisa mudar alguma coisa? É preciso considerar isso? Ótimo. O que nós fazemos aqui, né? Não usamos um dado isolado. Então, a gente acompanha nosso INPS, né, que a gente acompanha o engajamento das pessoas que estão dentro da organização. Então, a gente faz a gente tem esse termômetro, mas a gente também olha ferramentas fora para ver tanto as pessoas que estão dentro, que estão falando, né, nas redes, né, como as pessoas que já saíram principalmente. Então, a gente acompanha o Glassdoor, a gente acompanha os movimentos em LinkedIn, a gente faz um depara, né, entre os nossos dados internos. Então, somos uma empresa GPTW, muito legal. Mas, além disso, os dados que vêm dessa pesquisa, o que os nossos profissionais, as nossas pessoas estão falando nessa pesquisa, sempre tem alguma coisa a melhorar. A gente faz esse depara com o Glassdoor, por exemplo, né? E às vezes a nota que está no Glassdoor é diferente do INPS que a gente puxa aqui. Questão de turnover, né? Burnout também a gente acompanha muito essa questão de saúde. Aqui na Axistage, olha que interessante, tem muito a ver com o que a gente vem falando. Como a gente tem toda essa estrutura de ecossistema, né? Esse ecossistema bem definido de cultura, meritocracia, liderança, comunicação, a gente passou, e é um case que realmente vale a pena investir em tudo isso, porque quando eu falo investir não é necessariamente investimento financeiro, mas é o tempo e ter claro a questão dos negociáveis ou não. Nós passamos pela pandemia com o nosso negócio crescendo, não abalando as pessoas 100% em home office, e a gente teve nesse período de pandemia acho que 1 ou 2 casos, mas não também tão gritantes, tão pesados em questão de saúde mental. Foram importantes, a gente acompanhou tudo isso, mas voltando aí, reforçando a sua pergunta, a gente tem que ter dados, não só da questão da saúde, burnout, turnover, mas questão do INPS, dar a voz para os colaboradores, porque cada pesquisa que a gente faz aqui, a gente deixa aberto para os colaboradores falarem, deixarem claro o que de fato precisa melhorar. E a gente só não escuta, a gente vai além disso, é escutar e fazer acontecer. Pegar esses dados de pessoas e também olhar os dados da empresa. Se você vê o churn, se você vê a quantidade de clientes que a gente está conquistando, se a gente está mantendo a saúde, né, dessa relação com os clientes, isso tudo tem que estar conversando. Se de um lado a gente fala que está bem, de outro não, independente de qual lado seja, é um sinal de alerta que a gente tem que fazer uma intervenção.
Porque quando a gente pega essas informações de pessoas e pega as informações de negócio, elas estão interligadas. Pessoas felizes, clientes felizes, negócio saudável. Então, todos esses números precisam estar no radar, tanto da área de people, como do CEO, como da liderança que está ali na linha de frente batendo bumbo. Então, é uma responsabilidade compartilhada. É complexo, né, Maria? E quando você fala de compartilhamento, lembra muito da corresponsabilidade que tem o colaborador nesse processo também, né? Não é só a empresa que tem que apresentar, entre aspas, soluções para isso, né? Enfim, para melhorar, para que se tenha mais qualidade de vida e aí mais produtividade. Mas então, de todo esse processo que é complexo, ao mesmo tempo é simples, né? Vamos entender assim, que é preciso fazer. Tem um ponto que tem nos chamado bastante atenção nas nossas discussões aqui, eu queria explorar com você mais, e você fez referência agora nessa sua fala, que é a importância do ouvir, né? E aí eu pergunto para você de feedback, dessa ferramenta no uso desse processo todo, o quanto ele é importante, como ele deve acontecer, há uma periodicidade para se fazer isso. É claro que cada caso é um caso, como a gente já falou desde o início, mas, ao mesmo tempo, de forma até generalista, é preciso sempre ter o feedback, né? E de que maneira, Maria? É fundamental. Volta no que eu falei, que conversas difíceis são necessárias. E esta técnica, né, essa conversa entre líder e liderado, tem que ter base, principalmente no que precisa melhorar. Você precisa citar, né? Você precisa conversar, ter consciência de que está no caminho certo, onde eu estou fazendo certo, onde eu estou, né, seguindo o caminho esperado e onde eu preciso melhorar. Onde eu preciso melhorar é onde está a fórmula do sucesso. Onde o negócio precisa melhorar é onde a gente tem que atacar e ser feliz. Onde eu, profissional, preciso melhorar é onde eu tenho que atacar simples assim e ser feliz e tudo bem. Não somos perfeitos o tempo todo, a empresa não é perfeita o tempo todo. E é importante conversar. Dito isso, eu levanto a bandeira mais de um feed forward, que é olhar como estamos, né, ver as nossas experiências, tudo que fizemos e como fizemos, e projetar o futuro. Se eu tenho um problema de comunicação hoje, eu vou conversar com o meu líder vai me ajudar a entender esse problema de comunicação, traçar um plano de ação e juntos a gente vai acompanhar essa evolução. Por que eu estou falando isso? Quando a gente fala de feedback, já é uma palavra já meio carregada hoje em dia, né? Poxa, lá vai um feedback. Ai, meu Deus do céu, o meu líder já vai, né, falar tudo que eu estou fazendo de errado. E, de fato, se você pensa em feedback, é olhar o passado, que eu não tenho mais como agir. Né? Então é sentar e falar, você fez errado aqui, você deixou de fazer isso aqui, você precisa melhorar isso aqui, e lá no final a pessoa sai angustiada com N questões do que ela precisa fazer, e meu Deus, eu tô no vermelho. Quando você muda isso pensando no futuro, fica uma coisa mais leve, e você fala vamos ver como que foi até agora? E o que a gente pode melhorar e o que a gente pode fazer de diferente para ter resultados diferentes? Essa é a primeira questão, né? Uma outra que você falou de frequência. Eu levanto a bandeira de não ter a agenda pontual de, olha, vamos fazer o mês da conversa do feedback, ou feed forward. O que a gente tem combinado aqui com toda a liderança na Axis Stage? Toda vez que tiver alguma coisa pegando, um nozinho, alguma questão que você vê que a pessoa precisa melhorar, chame e converse. É uma conversa mais delicada, se for formal aqui na sala não vai rolar, vai no café, chama para um café, conversa, deixa essa conversa gostosa e saudável, né? Ou é uma conversa muito dura que tem que ir para um lado formal para a pessoa entender que o próximo passo vai ter consequências, vai numa sala, né? Então, tudo depende da conversa. E um princípio de tudo isso, dessas conversas, de gerar essa conversa você quer o bem da outra pessoa? Se você quer o bem da outra pessoa, fale.
por mais que seja difícil falar que a pessoa não foi legal numa apresentação, que não falou o que precisava, ou que a pessoa não domina o assunto, a pessoa precisa estudar mais sobre o negócio, a pessoa precisa estudar mais sobre a área dela, fale, porque você quer o bem da pessoa e tudo bem. A gente tem que sair daquela questão de se cobrar de ser perfeito, da liderança cobrar. A liderança é ser humano, erra. Eu falo para o meu time, eu erro. E quando eu não estou bem, eu falo para o meu time que eu não estou bem e tudo bem. A gente tem que praticar mais o tudo bem. Ótimo, né? E procurar solução, né? A gente está disposto a, né? Isso é muito legal. É muito tom, né, Maria? Fico muito feliz com isso. É a linguagem, né? É a comunicação, né? Como é bom isso, né? E melhor ainda saber que isso dá resultado, né? Não é porque é bonito, não. É porque é resultado. Não é uma tendência porque é romântico. Não é romântico, é difícil, pode ser, mas é preciso e é resultado final das contas. E não falamos em investimentos pesados em ferramentas agora. Tá à mão, né, Maria? Tá tudo à mão. Maria, eu vou fazer mais um intervalo para continuar nessa conversa, não perder muito tempo. Queria entrar nisso mesmo, de resultado, né? A gente tem que ser pragmático enquanto empreendedor, tem, né? Mas e aí, hoje em dia a gente tem tecnologia que ajuda também a mensurar todo esse trabalho, todo esse processo, né? E falando em tecnologia, quero falar de futuro também. O que você acha e como é que você avalia o futuro que a gente tem pela frente, trazendo aí cada vez mais, e que bom, o capital humano para dentro das discussões. Intervalo rapidinho, então, Maria, a gente continua na sequência, tá? Você de casa também? Continue com a gente aqui. Entrevista especial, volta já já. De volta com entrevista especial, numa conversa para lá de interessante, instigante, necessária, eu diria, cada vez mais nos dias de hoje. Estamos falando sobre capital humano nas empresas, quanto é importante aí que se mantenha a qualidade de vida dos colaboradores, porque isso é resultado no final das contas também. Comigo, Maria Funari, diretora de recursos humanos da Axistage. Fala para a gente lá de São Paulo. Continuamos, Maria, na conversa, sem perder tempo. Se deixar, a gente não para de falar, porque esse assunto nos instiga e tanto. Eu, pessoalmente, gosto muito de falar sobre isso. Maria, e aí? A gente falou no bloco anterior, conceituou tudo. Eu queria trazer isso de duas maneiras. Aí, primeiro, para o prático, né? Para o dia a dia. Falamos aqui da importância do feedback, não necessariamente com prazos estabelecidos, mas que é importante se estabelecer cada vez mais uma comunicação. Mas eu queria outras quase que orientações suas, boas ideias. Eu não gosto do termo dicas, não são boas ideias de quem entende do assunto. Para a gente começar, na pequena empresa que seja, o pequeno empreendedor, no dia a dia já, se ele, antes de talvez estabelecer um grande processo de transformação ou de transição ou de evolução, mas já começar a agir de alguma maneira, né? Esse contato mais humanizado. Como é que você diria? Precisa talvez fazer uma palestra para a gente entender um pouco do que está acontecendo? Por onde eu começo, eu pequeno empresário? Tudo isso que a gente veio falando, como eu disse, a gente não está falando de ferramentas, né? Então, vamos lá, no início, ter claro onde ele quer chegar. Ter claro onde quer chegar, né? Tanto em questão de financeiro, estrutura, ter isso muito bem definido, montar a sua estrutura, então ele vai montar muito bem a sua liderança, porque a liderança ela vai representar esse empreendedor em todos os cantos, né? E aí ter um sistema aí, quando eu falo um sistema, né, entendam assim, não precisa ser uma ferramenta. Pode ser no Excel, que vai funcionar muito bem no começo, né? Depois, no momento certo, vai para a ferramenta que melhor atender, melhor ter match aí com o negócio. Deixa claro quais são essas metas, né? Onde eu quero chegar, até porque o empreendedor naturalmente, ele tem a cabeça a 1000 por hora, e se deixar, são N ideias, são N negócios, então é até bom para ele saber o começo, meio e fim, né? Ter essa acabativa aí. E depois desdobrar isso para todo o time, né?
O que a gente vai entregar neste ano, o que a gente vai entregar no outro ano, se a gente entregar esse ano, quais são as consequências, né? O que a gente vai ganhar ou o que a gente vai perder com isso. É importante deixar isso bem claro. E as metas, né? Quando eu falar de meta, acho que eu vejo como muito importante a gente praticar aqui. As metas, elas têm níveis, então o desdobramento disso, então a bonificação disso, por exemplo, tem um percentual que é do resultado da empresa, que aí a gente faz toda a organização, mesmo que sejam 2 pessoas ou 100 pessoas, todas estarem muito bem alinhadas com o alvo da empresa, onde a empresa quer chegar. Depois eu desdobro para um outro nível que é da área, então mesmo que eu tenha 2 pessoas, uma está na área de entrega e a outra está na área comercial. Essa aqui tem um peso, ela tem as metas dela, e essa aqui também. Uma entregou e a outra não entregou, meritocracia sim. Quem entregou vai ter o desdobramento aí desse nível dela, né? Então 50%, por exemplo, depende da meta da empresa. A empresa não bateu, mas a área comercial aqui ficou em 45%. Putz, eu falei que a partir de 40% bate, destrava aqui. A outra área de entrega ficou em 30%, não destrava. Então, deixar esse combinado muito bem claro e compreendido por todo mundo. E isso pode ser feito num papel, folha de sulfite, mas deixa bem definido e deixa documentado e todas as partes, e se certificar que todo mundo entendeu o que está na cabeça do empreendedor, mesmo que sejam 2 pessoas trabalhando com o empreendedor. Maria, a gente falou aí desse entendimento, né, que é preciso ter o entendimento, deixar claro, como você colocou agora, inclusive. Existem alguns outros artifícios, eu diria, não sei se posso usar isso, mas alguns outros elementos que podem colaborar em todo esse processo de engajamento. Digo isso falando talvez de benefícios, de salários, tudo isso contribui também, faz parte, voltando lá para aquela questão do pragmatismo, e de que maneira, como é que a gente pode também, enquanto empresário, manifestar a valorização, né? Que precisa trazer para junto, precisa engajar, e precisa, não é nenhuma uma moeda de troca não, mas precisa que tudo faça parte de um pacote, né? Como é que se dá isso hoje também? Salário já disse que não é talvez o mais importante para a fidelização de um colaborador ou para a lealdade de um colaborador, mas é importante. O que mais é importante se pensar nesse processo também? Salário, não, todo mundo fala, o salário não é o determinante hoje, mas deixa balançar o item salário para ver se não balança tudo, né? Então. É um conjunto. Cultura bem forte, benefícios bem desenhados, o salário também bem desenhado, né? Liderança também, quando a gente fala de uma liderança, ela também tem peso ao motivar e engajar os colaboradores. Se a liderança não estiver muito bem alinhada com o empreendedor, a liderança vai levar o negócio para o lado A, enquanto o empreendedor está falando para ir para o lado B, né? E deixa o time totalmente confuso. Isso também é importante e tem peso, né? Quando a gente pega tudo isso, essa questão que você falou, e é bem interessante, eu falo sempre assim, quando os colaboradores, as pessoas olham para fora da AXIStage, sempre vão achar uma empresa pagando mais. Primeira coisa que o empreendedor tem que ter em mente, não pode ser sofrência, né? Se eu olho para fora, eu vou encontrar. Agora, eu olho para dentro. O que fez essa pessoa olhar para fora? Às vezes, o salário, dentro das minhas condições, dentro do meu negócio, dentro das características da AXIStage, está super dentro ou até acima. Mas o fato de eu não comunicar, não conversar, não interagir com os colaboradores, o que acontece? Cada um pensa o que quiser. Cada um vai ter uma imagem, né, um julgamento da empresa. Então, logicamente, eu vou achar que estou para baixo, o meu salário não é adequado, eu vou olhar para fora. Abriu a janela, eu vou ficar lá fora. Eu tenho que olhar o que fez eu olhar para fora. Às vezes é a liderança. A gente sabe que boa parte de desligamentos hoje é por liderança, porque é o meu relacionamento mais próximo.
e eu posso ganhar, eu posso ter o salário muito acima do mercado, mas se eu tiver um líder que não está comigo ali, me engajando, comunicando sobre a empresa, né? Eu não sei o que está acontecendo na empresa, eu não sei o que eu tenho que fazer, né? Eu começo a ficar impotente porque me movimentar na empresa já não depende mais tanto de mim, depende de uma outra pessoa. Então as regras não são fáceis, eu vou olhar para fora. Enfim, então benefício e salário, primeira coisa, tem que ser de acordo com a empresa. Empreendedores não sofram. Eu não pago o salário de uma Google, não pago o salário de uma empresa enorme. Ok, mas você paga o salário dentro das suas condições, dentro do seu negócio, e comunique isso, converse sobre isso. Tem um tabu, né, de que falar sobre essas coisas é melhor não conversar, porque vão vir perguntas meio que cabeludas aí, mas é importante, são conversas importantes. Quanto mais as pessoas entenderem o porquê que você paga aquele salário e por que naquela empresa são esses benefícios, melhor. E isso não significa que a gente sempre vai ficar com esse salário e esses benefícios, né? Tem que deixar claro que quanto mais a empresa crescer, mais vai mudar a situação de salário e benefícios, né? E benefícios, eu abro um capítulo à parte aqui que entra no modismo também. Vamos ter o benefício A, B, C, D, E, porque as grandes empresas dão. Mas será que é o que o seu público quer? Será que é o que atende o seu público? Às vezes a gente vai para o mais caro e o mais complexo, e às vezes o público quer outra coisa e bem mais simples e que não existe. Às vezes não existe nem tanto investimento. É entender o público interno. Então, mais uma vez, são as conversas que a gente evita no nosso dia a dia. É muito legal essa personalização que você dá assim para a empresa, né, para esse processo. Maria, qual é a sensação que você tem quando a gente fala desse tema? Você está envolvida há tanto tempo já, mas eu digo porque às vezes nos passa a sensação que a gente está falando de algo que já é passado, né? Todas essas estratégias, essa visão, a gente já devia ter implantado há muito mais tempo. Isso a gente está agora lidando assim como novidade, ou isso é coisa do futuro? Entendeu? Tem os 3 tempos aí que eu queria que você dissesse em que ponto nós estamos. Porque empresas que não enxergarem talvez estejam fadadas a ficar no tempo, né, Maria? Como é que você vê? Perfeito. Uma característica que eu vejo principal, que é importante a gente ter no radar, é a flexibilidade. Tanto de negócios, quando eu falo de sobrevivência de negócio mesmo, o que a gente precisa fazer para o negócio perpetuar, né? Para ele continuar crescendo. Às vezes eu tenho que mudar o processo, mudar a estrutura, investir em uma nova avenida. Eu tenho que estar aberto para isso, para não sofrer. As pessoas também, uma flexibilidade para lidar com cenários diferentes a partir de agora. Nós, na pandemia, né, com essa questão de home office, nós vimos na prática que o que a gente achava que era quase impossível ou difícil, era possível e foi fácil, não foi tão difícil assim. A Axis Stage colocou em uma semana mais de 200 pessoas aí em home office. Então, isso é uma marca. São as cicatrizes que ficam, que servem para quê? Para você fazer o seu futuro melhor. Para você olhar para frente e se preparar, né? Se algo não está bem na minha vida hoje, eu olho para essas cicatrizes e olho para tudo que eu já vivi para projetar uma vida melhor. Idem ao negócio, né? E isso, por que eu estou falando isso? Tem a ver com a sua pergunta. Não adianta a gente ficar na sofrência e angustiados por um futuro que a gente ainda desconhece. Fato é que a partir da pandemia, e hoje a gente já sente, vai ser cada vez mais mudanças. O que a gente vê hoje pode ser totalmente diferente amanhã. E tudo bem. Precisamos estar preparados para isso. Por isso que, ao meu ver, hoje se fala muito da importância da questão emocional nas organizações, porque não tem volta. Esse dinamismo não tem volta. A gente pegou o gostinho da mudança porque a gente viu que é possível mudar,
é possível fazer, né? Não tem mais o impossível e nunca será assim. Uhum. E é preciso se romper aí uma herança cultural que a gente tem, talvez, né, Maria? Empresas mais tradicionais. Outra questão que a gente tem falado muito aqui no canal Empreender é sobre a importância de sucessão, né, em médias e grandes empresas. A sucessão passa por isso também, né, Maria? Por uma adaptação, uma aceitação da mudança, porque aquele modelo tradicional lá que estava dando certo pode até continuar a dar certo, mas não se sabe por quanto tempo, não é? Tem um fator importante aí na perenidade das empresas, mesmo as tradicionais, né, Maria? Exatamente. E falando nessas empresas que são já bem estruturadas, com anos e anos de existência, quando ela dá essa virada, essa mudança, não é fácil e não é rápido. Né? Até porque você tem pessoas que há muito tempo na organização, você tem pessoas que, por estarem há muito tempo na organização, têm os elos afetivos entre elas, né? Natural. Mas tudo bem mudar. Né? A gente chega num momento que a gente tem que entender que, às vezes, aquela empresa já não é mais o lugar para aquela pessoa, não tem mais, é um casamento. Né? E tudo bem chegar ao fim, não é o final dos tempos, né? É uma libertação para a empresa seguir o caminho dela, né? E para a pessoa também seguir o caminho, porque com certeza, se não é mais naquela empresa, vai ser em outra, né? Em o que está no mesmo momento que a pessoa, né? Isso acontece muito nessas mudanças. Não existe certo e errado. Terminou uma relação aqui, cada um vai seguir o seu caminho e tudo bem. A gente tem que tirar a sofrência disso. Isso é normal, isso é importante e isso é necessário para os dois lados. Muito bom. Tanto para a empresa oxigenar, porque a empresa constantemente vai em busca de novas ideias. Gente, é natural. Não adianta tampar o sol com a peneira, vai ser sempre assim. A empresa quer crescer, produtos novos, a empresa quer soluções novas. As empresas querem automatizar, as empresas querem ideias para se fazer o que você faz todo dia de uma forma diferente. E as pessoas de outro lado, e aí vem o empoderamento de pessoas, né? A carreira é minha. Se eu não me identifico mais com aquela empresa, tudo bem. Se eu não me identifico mais naquele casamento, tudo bem. Eu parto para outra, não tem problema. Né? O importante é a relação saudável. Eu não posso forçar uma relação que já acabou, que não tem mais afinidade. E é isso que a gente tem que encarar cada vez mais. Eu vejo muitos artigos falando dessa sofrência, desligamentos e capacitação e tal. Às vezes a gente força as pessoas a se reinventarem. Né? Agora eu quero ir para o caminho A. E aí eu vejo os artigos falando, agora as pessoas têm que ser assim, tem que ser assim, assado, característica A, característica B. Meu Deus do céu, é angustiante. Eu quero ser assim. Eu cheguei, aos meus 46 anos, mais de 20 anos, quase 30 anos aí, né, nessa gestão de pessoas. Se eu cheguei no meu limite, que eu conheço, eu vou para uma empresa que tem afinidade com o que eu penso, o que eu sinto, que é a minha experiência. A minha experiência não vai ser ficada fora e eu também não vou me reinventar aos 46 anos, não. E às vezes até uma pessoa de 20, 30 anos não vai se reinventar, porque ela tem as convicções dela também. Maria, a conversa está tão boa que a gente conversaria por muito mais tempo. Eu preciso agradecer muito a você aí pela sua disponibilidade de tempo, por compartilhar tanto conhecimento com a gente, parabenizar você pelo trabalho e eu quero parabenizar a Access Stage pelo esse casamento que fez com você aí, por manter você na equipe, ter você aí como diretora, que eu tenho certeza faz uma diferença e tanto aí para o sucesso da empresa. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Volte mais vezes para a gente conversar, porque esse assunto não se esgota, né? Pode convidar que eu vou, porque eu gosto muito de falar de gestão de pessoas. Gestão de pessoas muito bem desenhada agrega ao negócio, sim, impulsiona o negócio, sim. É um assunto, é uma questão que não pode ficar de fora. Aos meus colegas da área de recursos humanos, eu deixo também aí
A minha palavra é de que tenham em mente o quanto que fazem a diferença e se unam ao negócio, se unam à liderança. Maravilha. Obrigado, Maria. Obrigado a você aí de casa que acompanhou a entrevista especial com a gente de hoje aqui. Eu volto no próximo programa. Um forte abraço e até mais.